Eita glória! Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos mais uma vez à live do Missão Coará. Deus venha abençoar vocês. Deus venha dar vitória. Vamos meditar aí em mais uma palavra. Meditar em mais um texto da Bíblia Sagrada. E ver o que Deus tem para nos conceder concernente à vontade dele aí. Bom? Vamos abrir as nossas Bíblias aí no livro de Tiago. Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo de número 4. Bem? Tiago 4, versículo 13 ao versículo 17. Nos diz assim: Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Amém? Tiago 4, versículo 13 ao versículo 17. Muito bom. Muito bom. Vamos trazer aqui uma breve introdução desse livro de Tiago. Pai do Senhor, Michele. Deus abençoe. Pai do Senhor, Jaque. Deus abençoe todos aí. Manda um abraço pro esposo. Pra filha. A filha eu não vou falar o nome, porque eu vi que o nome dela é difícil. Mas manda um abraço aí pra filhona, pro esposo. Deus abençoe todo mundo aí. Tá bom? Vamos trazer aqui uma leve introdução aqui do livro de Tiago, que é muito importante a gente tá entendendo o contexto do livro, para a gente estar aí dissertando, estar aí estudando sobre tais textos, se não por todo o livro, mas em alguns versículos como lemos aí. Tiago, ele era o meio-irmão mais velho do Senhor Jesus. Isso está registrado lá em Mateus 13:55. E ele testemunhou a aparição de Cristo depois da ressurreição. Também está registrado em 1 Coríntios 15:7. E estava entre os congregados depois da ascensão, à espera da vinda do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 1:14. E posteriormente Tiago tornou-se um líder dos crentes de Jerusalém. Atos dos Apóstolos
12, 17, Gálatas 1, 18 e 19. Até mesmo Paulo tomou o seu conselho sobre como lidar com os novos convertidos gentios. Tiago ele controlou a situação potencialmente explosiva a respeito da evangelização dos gentios. Outro sim, ele ajudou a rascunhar uma carta muito tolerante aos cristãos gentios de Antioquia a respeito da condição em que se encontravam. Isso está registrado em Atos 15. Interessante esse texto. Tiago estava ciente do ministério de Paulo aos gentios, mas concentrou os seus próprios esforços para conquistar seus irmãos judeus para a fé em Jesus Cristo. Stephanie, Deus abençoe a Stephanie. A expressão as 12 tribos que andam dispersas, como está em Tiago 1, versículo 1, não vamos nos ater a esse texto, mas faz parte aí. E Josi Gregório, vi aí também, Deus abençoe também. Acabou por aí, né? Vamos lá. Essa expressão, quando fala das 12 tribos, é uma referência simbólica aos judeus de modo geral. E a expressão dispersas indica aquele judeu que estavam vivendo fora da Palestina. Enfim, muitos estudiosos eles sugerem que este livro de Tiago foi escrito pouco antes do martírio de Tiago em 62 depois de Cristo. E há, no entanto, os que colocam a época da escrita mais próxima da época do Concílio de Jerusalém, em 46 depois de Cristo. A carta de Tiago é um tratado simples, mas organizado e lógico, sobre os aspectos éticos da vida cristã. E este fato, juntamente com a percepção de que a epístola é composta em grande parte por exortações ou admoestações genéricas, levou alguns a chamarem essa carta ou essa epístola de Tiago de o livro dos profetas do Novo Testamento. E o principal tema do livro é o apelo de Tiago ao crente para que a fé verdadeira resulte em atos visíveis de obediência e justiça. E esse tema geral do livro está registrado aí no capítulo 1 e no versículo 22, onde ele diz assim: e ser cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O interessante é que ele não coloca aqui sendo enganados. Não. Ele fala assim, ó, presta atenção. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então ele está falando aqui não de pessoas que nos enganam, mas de nós mesmos nos enganando. Isso me traz na mente duas cartas, dois textos muito interessantes que fala dessa questão de se enganar. Um desses textos está lá na primeira... É a primeira? Deixa eu ver. Fica na epístola do apóstolo João. João. Aqui. Perdão, fica na primeira epístola aqui do apóstolo Pedro. Perdão, é João mesmo. 1 João, capítulo de número 1,
e do seu versículo 8, que diz assim, ó, isso fazendo referência, ó, ao livro de Tiago, no 1:22. E aí, João diz assim, lá na sua primeira carta, não no Evangelho, na primeira carta, lá no finalzinho, perto de Apocalipse. Versículo 8 do capítulo 1, se dissermos que não temos pecado, ó, se nós dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então, olha o que é que diz em Tiago 1:22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então ele está falando aqui não de pessoas que são enganadas, mas pessoas que se enganam a si mesmos. Tiago falou, João falou, e aí o livro de Judas, esse Judas não é o Iscariotes, o livro de Judas, ele nos dá uma cutucada dentro dessa ideia também, mas de uma outra maneira, tirando toda e qualquer justificativa daqueles que se enganam. Ah, mas foi culpa do fulano de ciclano. Negativo, ó. Olha o que Judas fala aqui, ó. Judas é uma carta única. Ela tem versículos, não tem capítulo. Então o versículo 20 diz assim, ó. Mas vós, você, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santidade, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, o que Judas fala aqui, dessa conservação, é que eu não preciso da outra pessoa para que eu me conserve em santidade e em oração. Eu me conservo em santidade e em oração. Vai dizer, ô homem do nome bonito. Eita, acaba do nome bonito aqui, Gabriela. Fala aí, Douglas. Canela de fogo. Deus abençoe, seja bem-vindo. E o que Judas deixa bem claro aqui é isso. Não há justificativa, né? Não há justificativa para que eu culpe alguém de eu estar me deixando levar por falsos discursos. Nós estamos aí tratando do texto de Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 17, correto? E trouxemos aí como referência o capítulo 1 e o versículo 22, né? Vou ler só a parte B agora, que fala... Vou ler ele todo, vai. Versículo 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, se eu estou em Cristo e vivo essa plena oração, como Judas diz, lá no versículo de número 21, conservai a vós mesmos. Então você vê, no versículo 22 do capítulo 1 de Tiago, Tiago nos diz para que nós não venhamos se deixar ser levados, se deixar enganar pelos falsos discursos. É o que Tiago fala, ele fala para nós não nos deixarmos enganar com as mentiras. Então, há a possibilidade de eu ser enganado e me deixar. Essa é a questão. E aí João, onde nós lemos, né, fala aí de nós nos deixarmos enganar. No versículo 8 do capítulo 1 de 1 João, fala, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então, nós temos a capacidade de nos deixar enganar, é nos deixar. Porque nós temos discernimento. Até pessoas que ainda não são seladas com o Espírito Santo, elas têm um certo discernimento, a pedagogia chama isso de conhecimento de mundo. Isso está na disciplina de psicologia da educação. E isso nos dá a noção de discernir as coisas, de conhecimento de mundo, discernir o que está ao redor.
Paulo fala de discernir os espíritos e ver se todos os espíritos são de Deus. Mas muitas vezes nós temos que olhar para nós mesmos e ver se o espírito que está habitando, que está agindo em nós, verdadeiramente ele provém de Deus. Porque o texto que nós estamos tratando aqui, presta bem atenção. Aí agora nós vamos para o capítulo 4, versículo 13 de Tiago. Aí diz: eia, agora eu vou pegar outra versão. Vou pegar uma outra versão aqui, de Tiago. Vou pegar uma versão mais... Vou pegar a NVI, vamos lá. Tiago capítulo 4. Vou trabalhar com a NVI agora. Vamos ver como é que a gente vai se sair aí com essa nova versão internacional. Almeida, revista corrigida. Aqui, achei. Eu vou estar trabalhando com a NVI agora, tá, irmãos? Com a versão NVI da Bíblia. Versículo 13 aí, pode ser diferente da sua Bíblia um pouquinho, mas eu tô também estou na mão aqui com a Almeida, a gente fazer aquele, Almeida revista e corrigida. Então nós vamos trabalhar com essas duas versões aí. E na NVI diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Então, Pai do Senhor antes, Deus abençoe. Manda paz aí para a missionária e para os filhos. E olha o que o texto diz. O texto está falando de planos. Planos. E falando de planos, nos dá a entender aí de pessoas andando por si só, fazendo o que bem quer. Essa tarde nós participamos de um culto e Deus nos trouxe à memória aquela situação da Torre de Babel. É muito interessante o que acontece ali na questão da Torre de Babel, porque o texto nos diz, se eu não me engano é Gênesis 11, já vou dar uma abridinha lá também. Qualquer coisa aí, Anderson, Douglas, os irmãos, compartilhem com a gente aí, tá bom? É uma live e ficamos à vontade aí, Há uma liberdade aí de acréscimos aí nos textos, fiquem à vontade. Não há individualidade alguma aqui não, Por mais que estou ministrando, os irmãos estão junto com a gente aí. Bom, Deus abençoe. E o capítulo 11 fala da confusão das línguas ali do versículo 7 em diante de Gênesis. E aí o versículo 1, interessante, fala assim, e era toda a terra de uma mesma língua, todo mundo falava a mesma língua. Ali está falando idioma, não está falando propósito. Presta atenção, falar a mesma língua, nessa questão aqui, está falando do idioma. Que idioma era? Não sabemos, a princípio aqui no texto. Mas existem estudos, mas vamos trabalhar com o que nós temos nas mãos. Então era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Certo? E aconteceu que partindo eles do Oriente, então eles migraram, imigraram, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Então acharam um lugar confortável. Vamos voltar na questão do texto aí de Tiago, ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Olha a referência aí com a questão da Torre de Babel.
Passaremos um ano ali, o texto diz em Tiago. Faremos negócios e ganharemos dinheiro. O texto fala no coletivo, fala no plural. Não fala hoje ou amanhã eu vou, mas o texto aqui, pelo menos na versão NVI, fala iremos. Deixa eu ver aqui na Almeida. E lá passaremos, correto. Então, lá no capítulo 11 de Gênesis, fala que era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Como diz o versículo 13 aí de Tiago, todo mundo unido. E aconteceu que partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Então eles habitaram porque acharam aquele lugar confortável para eles. E disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos. Antes desse texto do capítulo 11, olha só, capítulo 11 de Gênesis, antes desse texto, a Bíblia não nos mostra fabricação alguma de tijolo. Mas a tecnologia da época já dava essa condição. Então já podemos ver aí que a fabricação de tijolos já era bem antiga. Como eles fabricavam já nessa época com palha, como o texto lá da questão de Moisés na libertação dos egípcios faziam, não sabemos. Mas o texto diz aí no versículo 3, 11:3 de Gênesis. E disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e queimemo-los bem. Então já tinha a questão do fabricar o tijolo, da fornalha para colocar o barro, já tinha toda essa questão. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Então já havia toda a logística para a construção de uma casa, de um prédio, e assim sucessivamente. E disseram: vamos, levantemos, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então você vê que tudo aqui, a princípio, está em comum acordo. A grosso modo, o texto não nos apresenta problema algum, a não ser que nós desapercebidamente não notarmos a questão que diz aí no versículo 4. Vou ler de novo. E disseram: vamos, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo o cume, a ponta dela, o topo dela, toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Opa! Por isso que eu falei a grosso modo. Então, a grosso modo, uma leitura superficial, desapercebida, não é perceptível essa falsa união, essa falsa próspera união. Em que ponto eles estavam errados? Em serem unidos? De forma nenhuma. Ser unido não é pecado. Agora, ser unido para fazer o mal, aí já muda a figura. A questão deles aqui era uma união para que essa construção tocasse o céu. A Bíblia nos diz que o céu, na verdade o céu, esse que nós podemos enxergar, é espiritualmente a habitação de potestades e principados. Correto? Então assim, é muito interessante que a intenção desses homens já era chegar aonde não competia o homem chegar. Nosso irmão Anderson está acrescentando aqui que o idioma seria hebraico, e nos ajuda muito nisso. Ele diz mais aqui que a língua falada por Adão e Eva e todos os povos antes da Torre de Babel. Correto? Então os irmãos aí que são do estudo, anotem aí.
Mas eles queriam alcançar uma posição onde não competia para eles, tocar o céu. Eles estavam em comum acordo. Havia um propósito. Agora essa é a questão. Eles estavam em acordo. Está em acordo por algo, desde que o propósito não dê andamento, não há o pecado, mas a partir do momento que você começa a executar, aí já é um grande problema. O texto no versículo 5 diz o quê? Então desceu o Senhor para ver. Presta atenção, crente. O texto é literalmente claro em dizer que desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. Então eles são um, eles têm a mesma língua, e é isso que eles começam a fazer? Essa é a colocação de Deus. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Então, perdão, aos olhos de Deus já não tinha boa coisa. Nem sempre um consenso decorrente a algum plano. A Bíblia fala que o que está ligado na terra está ligado no céu. Quando dois concordarem no negócio, Deus concorda no céu. Tá. Mas nem todos os negócios, nem todo plano que nós fazemos, talvez sozinho ou talvez com uma pessoa ou mais, nem sempre Deus está nesse negócio. A Bíblia nos diz aí no versículo 13 do capítulo 4 de Tiago, olha aí, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Havia um consenso ali. Aí o versículo 14 diz, vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. Nem sabem. E estão fazendo planos aí? Nem sabem o que estão fazendo. Não há possibilidade de eu fazer planos para o amanhã, segundo o texto está me dizendo. Porque é interessante que o que nós fizemos alguns minutos atrás nunca mais vai acontecer. O pior ainda, o ontem ele já passou, ele não existe, o amanhã ele nem existe. O amanhã ele é um prenúncio, é uma esperança. A questão de falar amanhã faremos isso, amanhã faremos aquilo, é um exercício de esperança da nossa parte. Mas não é o correto definirmos dessa maneira. Mateus 24:35 fala que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então as coisas passam, mas não há possibilidade de nós acrescentarmos nada, de nós definirmos se o dia do amanhã será possível executar alguma coisa. A questão da Torre de Babel parecia assim, até o versículo 4, parecia um plano excelente. O rei da época era o rei Nimrod, né, se eu não estou enganado. Os irmãos me confirmem aí. E a Bíblia fala dele, né, rapidamente, fala que em questões de arqueiro, de flecheiro, né, era um homem de referência. E a Bíblia nos mostra que os grandes edificadores na Bíblia, a maioria deles não tinha cabeça boa. A maioria dos grandes edificadores de cidade aí, pode ver os filhos os filhos ali de Noé, as filhas de Noé, né? Quando aconteceu aquela situação da embriaguez, o resultado da gestação, o que deu as cidades que se construíram, e aos olhos de Deus, como é que se sucedeu no futuro a questão dessas cidades. Salmos 135 também fala, tudo que o Senhor quis
fez nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Então tudo que ele quis fazer, ele fez e ele faz ainda. Mas nós não fazemos tudo que nós queremos fazer. Não há possibilidade. Há um limite para nós. Nós não somos Deus. Por isso essa questão que o texto nos fala, no versículo 14, você nem sabe o que lhe acontecerá amanhã. O que é a sua vida? O texto pergunta. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Versículo de número 15 diz, ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Eu tento imaginar a mente, um dia antes, eu tento imaginar a mente de Ananias e Safira. A mente de Ananias e Safira, porque ali também fala de um comum acordo. Atos dos Apóstolos. Os irmãos que estão com a Bíblia aí, viaja lá com a gente. Eu tento imaginar esse casal nessa questão de não sabermos o que vai acontecer. Capítulo 4, versículo 32 em diante, fala que apresenta o texto falando sobre o povo como um todo, a comunidade ali, e fala que o coração e a alma da multidão dos que criam era um só. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho, e assim vai. Capítulo 5, versículo 1 fala de um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher. Vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Então a gente já para por aqui. Por que eu li a parte do capítulo 4, versículo 32 e o 33 ali? Para mostrar essa questão do povo. Se você continuar lendo, você vai ver que a obra de Deus, a manifestação do Espírito de Deus através da vida dos apóstolos, estava chamando muita atenção. O texto usa esse termo, que eles caíam na graça do povo, de tal forma que a questão das ofertas era totalmente voluntária, não havia imposição alguma. As pessoas observavam as coisas acontecendo através daqueles homens, até porque, irmãos, Jesus passou por situações de falarem que insinuarem e dizerem assim literalmente, pô, cara, esse cara aí, ele ensina que nem os fariseus, que nem os escribas, mas ele ensina como quem tem autoridade. Não era diferente. Os que viram Jesus Cristo e sabiam que os apóstolos andaram com eles, viram nos apóstolos o que viram em Jesus também. Coisas que Jesus fez, eles estavam fazendo, e talvez em alguns outros lugares coisas diferentes ali, porque se possível fosse, milagres maiores fariam. Jesus Cristo deixou bem claro, e a fé deles já estava encaminhada para esse propósito, porque a partir do momento que começa a acontecer, a fé começa a ser trabalhada e aperfeiçoada, e aí a gente vai se jogando. Não foi diferente com eles. As pessoas viram aquilo. A partir do momento que eu coloco para caminhar o meu ministério, a minha chamada, Deus faz acontecer. Presta atenção. Eu creio na minha chamada e dou um passo. A partir do momento que eu dou um passo dentro da chamada de Deus na minha vida, Deus viu que eu dei um passo decorrente à fé no que Ele propôs. Hebreus capítulo 12, uma proposta da parte dele. Eu dou andamento, Deus vai investindo nessa chamada, porque essa chamada não é nada mais e nada menos do que obra dele.
Então não há pessoa maior interessada em que as coisas acontecem do que ele, porque ele nos chamou. Então, caíram na graça do povo. Se nós como obreiros, se nós como crentes não estamos caindo na graça, né? E quando eu falo cair na graça, não é sair agradando os outros, não. Né? É chamar atenção. Tem que acontecer algo de Deus através da minha vida que chame a atenção de alguma maneira, positivo ou negativamente, mas eu digo de Deus chamar atenção positiva ou negativamente, porque nem todos se agradam com as coisas de Deus. Eu não estou falando que tem que sair algo negativo de nós, mas o poder que nos foi concedido, a luz que nós somos, segundo a boca de Jesus Cristo disse, que nós somos sal da terra e luz do mundo, essa luz tem que brilhar de alguma maneira. E se essa luz não está incomodando trevas nenhuma, temos que nos preocupar e observar e averiguar em nós, nos analisarmos, para ver se realmente ainda há luz em nós. Se o Espírito de Deus ainda habita em nós. Se essa luz não está brilhando. Então temos que tomar muito cuidado com isso, prestar muita atenção. Ananias e Safira viu o que estava acontecendo. Mas o interessante é que o que chamou a atenção deles, Pai do Senhor, irmão Pedro, seja bem-vindo. O que chamou a atenção deles não foi a questão das maravilhas de Deus acontecendo através dos apóstolos. Foi a questão das pessoas estar dando coisas. Eles queriam fazer igual. Eu não tenho que fazer igual aos outros, nada. Eu não tenho que ser igual a ninguém. Não é porque eles viram as pessoas ofertando, vendendo seus bens e indo lá, depositando aos pés dos apóstolos, que eles tinham que fazer igual. Agora, se decidiram fazer, eles tinham que fazer direito. Porque a partir do momento em que um propósito foi colocado no coração, segundo eles, a Bíblia é bem clara em me fazer entender nesse texto que Deus viu. E aí eles entraram num acordo, aí ó a questão da Torre de Babel lá, ó a questão aqui do livro de Tiago, capítulo 4, aí ó, do versículo 13. Eles entraram num acordo. Vamos vender uma parte lá do terreninho e vamos abençoar lá os apóstolos? Vamos. Aí venderam, pá. Quando venderam, pegaram toda a quantia. Quando pensaram em levar, nós vamos dar tudo isso? Peraí. O propósito inicial não era ofertar tudo para a glória de Deus? E aí já deixou a contaminar o coração. A preocupação de Deus ali não era o dinheiro deles, irmãos. Não era. Se eles quisessem ficar com eles, nem vender ou vender e ficar com eles, problema deles. O problema foi fazer o propósito, que ia lá dar e ainda querer mentir para Deus. Aí Ananias foi na frente. Por que ela já não foi junto? O acordo não foi dos dois? Presta atenção na trama. Já não é mais plano, é trama. Já não está feito mais nada às claras, mas às ocultas. Ocultismo é feitiçaria. Aí diz aí o texto, ó, capítulo 5 de Atos, versículo 1. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Os dois estavam em comum acordo. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Colocou lá a metade, colocou ainda de mau coração, não era tudo. Disse então Pedro já cheio da graça, irmão, já recebeu uma revelação. Olha aí, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para você? É igual dizimar sem ter vontade de dizimar. Ora a Deus, irmão. Não faça nada por fazer. É isso mesmo, não faça nada por fazer. Não faça porque do altar está falando que você tem que fazer. De repente tem um algo te consumindo, quando você vai fazer a devolução, essa devolução está te incomodando.
eu estou preparado para algumas retaliações decorrente ao que eu vou falar, mas eu não estou preocupado não. Principalmente para a questão de obreiros. A paz do Senhor, irmã Kathleen, seja bem-vinda. Deus abençoe. É igual a questão para alguns obreiros. As denominações tratam da seguinte maneira. O obreiro, não só pela questão bíblica, mas a questão denominacional, a questão de onde congrega, o estatuto da igreja. A Bíblia fala da devolução do dízimo, mas o estatuto da igreja impõe que o obreiro devolva o dízimo. Correto. O obreiro, tem muito obreiro, irmão, que não é dizimista. Como assim? O obreiro que não devolve o dízimo? Não, ele devolve. É aí que dá a questão. Tem muito obreiro que ele, entre aspas, é dizimista, mas ele só devolve porque é imposto isso pelo ministério. Não está aqui nele ainda de ser um dizimista. Então ele pode conversar com o pastor da igreja não, ele pode até conversar com o pastor da igreja, mas o ministério vai aceitar isso? Ou vai pôr ele de banco? Ou não vai ajudar? O interessante é que Deus, quando ungiu esse cara, ele já estava com o coração assim. E quem ungiu não sabia. Mas o Deus que mandou ungir sabia. Então quem garante a transformação e o ensinamento e a ministração dessa verdade, que é a devolução do dízimo, no coração do homem, no coração da igreja? É o Espírito Santo. Aqui o texto está falando de oferta. Não estou dizendo para ninguém não dizimar, porque o que vão falar aí, tem um povinho já se levantando aí, toma minha cara de preocupado. Não tem. Mas o que o texto fala aqui é sobre oferta, correto? E o que Pedro diz para Ananias é o seguinte: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? É a oferta que a pessoa pede. Está falando aqui de ofertar. Mas tem pessoas que se comportam que nem Ananias até no dizimar. Ganhou tanto, em vez de tirar tanto, pensa aí a conta, isso, aquilo, e não dá tudo. Se é para fazer, faça por inteiro. Se faça. Ou você está com medo de perder o lugar na sinagoga? De ser quem você é? De abrir mesmo a real, meu coração decorrente a essa parte financeira na igreja funciona assim, a palavra diz assim, eu creio na palavra, mas o meu coração ainda não é transformado. Mas pastor, eu sou obreiro ainda, e se eu fizer isso, vão acabar comigo, vão tirar o meu cargo, podem até tirar o teu cargo, mas não vão tirar a unção, não vão tirar a chamada. Bom, irmão, é viver a verdade que está oculta aí, ó, e que há muitos anos, de repente, você já está agindo assim. Até quando vai continuar agindo assim? Na mentira. Dízimo não é critério para a salvação. Mentira é. Tá bom? Então o Ananias e Safira entrou nessa questão, irmão, de comum acordo. Nós estamos falando aqui de comum acordo, né? O texto que nós estamos estudando aqui é Tiago capítulo 4, do versículo 13 ao 17. E estamos trazendo aqui Atos 5 como referência. Pai do Senhor, Adriana, Deus abençoe, seja bem-vinda. Então presta atenção. Versículo 4 do capítulo 5 de Atos diz mais: guardando a pergunta de Pedro aí para Ananias, guardando essa oferta, esse dinheiro, não ficava para você? Não ficava para ti? E vendida não estava em seu poder? Por que formaste este desígnio, esse propósito em teu coração?
Não mentiste aos homens, mas a Deus. Você está entendendo, crente? Não é para o pastor que está mentindo. Nós falamos aqui no início. Vou voltar aqui na questão. Ó, olha o que foi para os que chegaram depois. Esse texto de Atos está falando. Você vê? O cara está mentindo para Deus e está mentindo para ele mesmo. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Judas, capítulo 20 e 21, versículo 20 e 21, nos fala lá de nos conservarmos na unção, nos conservarmos na oração. Nós nos conservamos, nos preservamos. E aqui em Tiago, ó, no capítulo 1, 22, como nós já lemos e vamos repetir, fala, ó: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. De repente, para alguns, o que eu estou dizendo pode ser um falso discurso. Mas analisa, é correto continuar com a mentira na alma? Dando uma oferta mentirosa, dizimando por imposição de homens, tirando parte de dízimo ou de oferta, porque o teu coração ainda não está. Não, meu coração ainda não aceita essa questão de ser um dizimista. A oferta ainda vai, mas um dizimista ainda não tá legal. Eu vou dar para ninguém falar que não dá, não devolve. Vai pro joelho. Pede para Deus te ajudar nesse negócio. Para se for falar para alguns líderes, irmãos, os caras vão te excomungar. Porque, vai excomungar. Não vai deixar Deus trabalhar na tua vida. Há uma preocupação imensa neles. Mas, senhor, irmão Roberto, tá aí no cantinho, né? Eu vi aí entendeu? Presta atenção, crente. O que importa é a tua paz com Deus. Mas e se eu ficar... E se ficar ali uma certa divergência entre a igreja? Que fique. Só não pode ficar essa divergência entre você e Deus. Tudo que eu tenho que fazer para Deus tem que ser feito em paz. Em paz. Eu não posso não ter a alma preparada para algumas coisas ainda e fazer, isso aqui nós estamos falando no texto, tá tratando dessa parte financeira, mas tem muitas outras coisas. Não posso fazer nada que eu não tenha paz para fazer. Não há possibilidade. Chega de viver uma vida fazendo para agradar os outros, fazendo para imitar os outros. Você não é cover de ninguém. Acabou. Você é imagem e semelhança de Deus. E por mais que nosso Deus é único, nós em si somos diferentes das outras pessoas. A minha digital, a sua, não existe uma igual. Há uma diferença. Por mais que haja um irmão ou uma irmã, gêmeos aí, não existe. Tem alguma coisa ali que difere. Então o texto continua dizendo aí, que Ananias, ele caiu morto, irmão. Tá aí, versículo de número 5. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu. E lembre-se que eu estou falando de Novo Testamento. Alguns ainda falam, né? Deus, ele não... Por que morreu? Morreu porque mentiu. Tá aqui, E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Todo mundo ouviu ali, estava ao redor. Viu o cara cair morto, porque mentiu para o Espírito Santo. Por causa de algo que ele nem precisava ter feito. Mentiu para ele mesmo, mentiu para Deus, tentou mentir para os homens de Deus. Uma vidinha de mentira. Uns acordos mentirosos. Você vê, tudo começou com um acordo entre ele e a esposa. Aí fizeram um acordo sem vergonha, mentiroso, para tentar enganar Deus. Como lá na Torre de Babel. Uma reunião.
entrar em acordo, vamos construir, vamos chegar no céu, vamos. Deus olhou lá de cima e falou, você é doido? Deixa eu descer para ver esse negócio aí. Tá fora. Deus olhou e falou, não concordo. Ah, mas não estava todo mundo unido, todo mundo concordou. Mas era uma concordância para algo maligno. Acabou. Deus concorda com coisas que vai edificar vidas, transformar vidas para o bem, não transformações para o mal. E nem sempre, quando ele concorda, ele permite que o negócio inicie rápido. Às vezes ele concorda num algo, num propósito, num projeto, e ainda não é o tempo. Me vem à mente, deixa eu ver o horário aqui, olha aí, tá acabando já. Para a gente finalizar, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, né? Acabamos abrindo aqui em Atos 16, tem uma questão aqui muito interessante. No capítulo 15, versículo 36 até o 39, mostra aí a separação de Paulo e Barnabé. Então já havia outro propósito, Deus já separou. Por que separou os dois? Porque não houve concordância. Olha que negócio interessante. Não houve concordância. Vamos ler rapidinho. Ó. Alguns dias depois disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades. Então Paulo queria passear, no bom sentido. Paulo queria visitar algumas igrejas que eles fundaram e ver se os irmãos estavam bem. Barnabé, bacana, mas vamos levar João Marcos. Aí já houve uma discordância de Paulo. Não, João Marcos não pode ir. Ele não me é útil. E houve uma divergência, teve outras questões também. Enfim, andarão dois juntos se não tiver de acordo? Aí na tua casa, quando tá em discordância um com o outro, dá tudo certo? Não dá. Como é que tá as coisas aí na tua casa? Tá um concordando com o outro? Marido tá concordando com mulher? Mulher tá concordando com o marido? Os filhos estão em concordância com os pais em concordância com os filhos? Tá tudo bagunçado? Aí tá complicado. Aí divide. Você vê que são visões opostas, mas que Deus acaba operando para o bem. Na Torre de Babel eles se uniram. E na questão de Ananias e Safira, também se uniram para o mal. E Deus desfez aquela palhaçada. Aqui no caso, Paulo e Barnabé estavam unidos para o bem. E uma proposta de Paulo, a partir do momento que Barnabé não concordou, já os separou. Acabou. Então, tem que analisar as coisas. Até onde Deus está comigo nessa decisão? Até onde? E aí no versículo 40 fala que Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, passaram por alguns lugares. E vamos lá. Chegando a Derbe, no capítulo 16, aí o versículo 6, eu quero frisar, fala assim, ó, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mícia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Antes de eu dar continuidade aqui em Atos 16, deixa eu frisar aqui o que o irmão Douglas acrescentou aqui em Êxodo 25. E o Senhor falou a Moisés dizendo, dize aos filhos de Israel para que me tragam uma oferta de todo homem que a der voluntariamente, com seu coração tomareis a minha oferta. Entenderam? Obrigado, irmão, Deus abençoe. Voluntariamente. Voluntariamente. Se não houver essa voluntariedade na tua alma, no teu coração, por imposição, por força, por violência, fica com o seu dinheiro, fica com o dízimo, fica com a oferta. Deus é dono da obra. Eu lembro do que Mardoqueu falou para Esther. Se
Se você não ajudar, de outro lugar Deus manda ajuda. Acabou. Se Esther não tomasse uma atitude em relação aos judeus, Deus mandaria ajuda de outro lugar. E é assim na obra de Deus. Se o fulano lá não quer abençoar, pastores aí, dirigentes, obreiros que estão ajudando seu pastor aí, ó, fala pro teu pastor ficar em paz. Ai, a oferta diminuiu. Não, vai trabalhar. Vai para a obra. Não se preocupa com isso. Deus é dono da obra. Só faça o que tem que ser feito. Quem cumpre a sua chamada, Deus prospera decorrente ao cumprimento da chamada. Quem sustenta a igreja é o Senhor, porque Ele é que acrescenta as almas à igreja. Não adianta, vai pescar, irmão. É da boca do peixe que vai sair a provisão. Mas tem que trabalhar. Ah, mas oscilou, não é por isso que você está lá, trabalhando na obra. É pelas almas. Isso aqui é consequência. Bom? Então Paulo e os irmãos foram impedidos pelo Espírito Santo. Agora havia uma concordância. Houve uma revelação de Deus em sonho para Paulo. E em concordância eles viajaram. Mas houve um impedimento da parte do Espírito Santo. De repente possa estar havendo um impedimento para algo aí. E você, de repente, está orando, Senhor, o inimigo está impedindo disso, impedindo daquilo. Que nada. Olha aí, ó. Os caras estavam querendo fazer a obra. Agora estavam em comum acordo. Que bacana. Só que o Espírito Santo impediu. Havia todo um processo, irmãos, para esse impedimento. Enquanto ele impedia eles aqui, Deus estava lá na Macedônia trabalhando no coração de um carcereiro. Aquele carcereiro não tinha ideia do que estava para acontecer. Aquele carcereiro, nem Paulo, nem Silas, tinham ideia do que estava para acontecer nos dias que viriam. Aí nós retornamos lá para o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13. Versículo 14. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. Olha aí. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Acabou. Bateria aqui. Acabou. Pode ser, irmã Cláudia, seja bem-vinda. Então os dias que Deus preparou, que posteriormente vieram, foram dias de tribulação na vida de Paulo e Silas, mas também dias de vitória. Então, assim, para finalizarmos, vou até fechar aqui já, para finalizarmos, nós precisamos literalmente colocar esse dia de amanhã nas mãos do Senhor, né? Vamos finalizar aqui o versículo 15 aqui de Tiago fala, né? Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Versículo 16. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Isso é o que o texto aí em Tiago 4, versículo 13 ao 17 fala. Tomar cuidado com os acordos. Nós temos sonhos, eu tenho, você tem. Mas será que esses propósitos, esses sonhos, esses objetivos estão segundo a vontade de Deus? Está segundo o propósito dele? É aí que nós temos que avaliar se verdadeiramente estamos no centro da vontade dele. Quando eu falo, talvez eu seja repetitivo no texto, mas eu gosto muito desse texto quando eu falo de centro da vontade, eu gosto muito de me lembrar do homem da mão mirrada. Quando Jesus Cristo
cheio de opositores ao redor por causa de um milagre em um dia que não era favorável a eles, à lei. E Jesus chama esse homem e diz: vem para o meio. E quando ele chegou no meio da roda ali deles, Jesus falou: estende a mão. Talvez ele pensou que quando Jesus falou para ele estende a mão, ele estenderia, a mão permaneceria. Mas o texto nos faz entender, quando Jesus falou para ele estender a mão já se endireitou. Porque quando Jesus ordenou para ele ir para o meio, ele foi. E quando ele se encontrou no meio, no centro da vontade de Deus, pelo passo que ele deu para ir para o meio, para o propósito de Deus, quando eu dou um passo para o propósito de Deus, Deus faz acontecer através de mim os milagres, as maravilhas, os prodígios, e opera também através de mim em outras vidas. Invista no teu ministério. Como é que eu invisto no meu ministério? Comprando livros, comprando Bíblia? Também. Mas antes de tudo isso, como é que você vai investir no seu ministério? Crendo na tua chamada. Trabalhando com o que você não tem, ou com o que você tem na mão. Ah, mas eu não tenho nada. É com esse nada aí que você vai começar a trabalhar. Você é a voz do que clama no deserto. Use essa voz. Se você não pode ir, dê condição para outro que possa ir. Mas faça por inteiro. Faça hoje. E amanhã? Se houver um amanhã, façamos melhor do que hoje. Mas enquanto esse possível amanhã não venha, que nós venhamos nos dedicar no hoje, para que Deus nos dê vitória e nos abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, abençoe a tua chamada, teu ministério. Fica firme, vai para cima em nome de Jesus. Não deixa nada te parar, porque o Deus que age na tua vida, que é com você, nada pode impedir Ele quando Ele opera. E Ele opera através de você em nome de Jesus, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a tua casa, o teu ministério, tua família, e que o grande amor de Deus e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua casa, a tua família, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos os irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe.